Olá, meu nome é Lília Cidreira e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você entende que inovação e diversidade caminham juntos ou você acha que são assuntos completamente diferentes? O objetivo do vídeo de hoje é mostrar para você que esses dois assuntos estão mais ligados do que o que você imagina. E se hoje você está lá pensando como que você leva para o seu diretor, leva para o seu CEO a importância de inovar e a importância de gerar diversidade para sua empresa, então você precisa ficar comigo nesse vídeo. Já vai dando o seu like aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir de uma vez por todas para você levar esse tema para dentro da sua empresa, conseguir uma aprovação e gerar muito resultado com inovação e diversidade. Então, solta a vinheta e vamos nessa! Vídeo de hoje, então, é sobre diversidade e inovação. E eu amo esses dois temas. Antes de eu virar empreendedora, um dos temas que eu mais trabalhava dentro das empresas eram com os programas de diversidade. Como que a gente poderia trazer diversidade para dentro da empresa e, principalmente, convencer os nossos gerentes, diretores e CEO que existia um benefício para a empresa em trazer e a importância de você fazer isso. É claro que hoje a gente ainda está passando por isso, muitas coisas já evoluíram, mas a gente ainda vê pessoas que não veem propósito em falar sobre o tema inclusão, que não veem necessidade em falar sobre diversidade e, efetivamente, quando a gente pensa no mundo atual, esse é um dos maiores equívocos e um dos grandes problemas das empresas em não conseguirem se transformar em empresas que são sustentáveis, em empresas que são admiradas por outras pessoas e conseguem trazer os melhores candidatos. Por que isso é tão importante, gente? A gente já vem falando há muito tempo de programas de diversidade, cada vez mais forte, falando agora sobre também o lado não só da diversidade, mas o lado de inclusão, em trazer as pessoas. E muitas empresas olharam durante muito tempo por uma ótica puramente assistencialista. E é claro que é importante a gente pensar sobre essa ótica, mas a empresa tem grandes benefícios e talvez a gente tenha perdido a oportunidade de levar essa discussão para um patamar muito mais elevado, com uma estratégia muito melhor, se a gente tivesse trazido a diversidade e a inclusão para o patamar, para a conversa onde ela deveria estar desde o início. Quando a gente pensa em diversidade e inclusão, a gente está falando de trazer pessoas que são diferentes para dentro do ambiente de trabalho. E aqui a gente pode estar falando de pessoas com deficiência, eu posso estar falando de pessoas de raças diferentes, etnias diferentes, pessoas com escolaridades diferentes, com questões na vida de maneira diferente, então pessoas com rendas diferentes, do que a gente trazer aquele público que normalmente a gente sempre traz e que quando eu trabalhava nas empresas eu via muito. Só quero trazer pessoas das melhores universidades, com os melhores CRs e principalmente das instituições públicas. E é impressionante quando a gente olha, porque isso fazia com que a gente tivesse uma segregação gigantesca dentro das empresas. Então a empresa, ela começou a crescer e ela se desenvolveu com um monte de gente igual. Um monte de gente que estudou no mesmo lugar praticamente, ou estudou em lugares muito semelhantes, que viviam em bairros muito parecidos, que provavelmente tinham os mesmos tons de pele, as mesmas faixas de renda familiar, então, consequentemente, basicamente as mesmas histórias. E é impressionante como a gente tornou o ambiente corporativo um ambiente altamente elitista e ao mesmo tempo que a gente tornou ele altamente elitista, a gente acabou transformando o ambiente em um ambiente monótono, com pouquíssima inovação. E por que eu estou falando que esse ambiente é monótono? Vamos lá, se você hoje é uma pessoa que anda com o seu grupo de amigos, provavelmente seus amigos eles são parecidos com você. Ou, na sua maioria, a gente tem pessoas que, infelizmente, convivem com pessoas que são muito parecidas. E o que acontece quando a gente olha isso? São pessoas que viveram as mesmas histórias, estudaram mais ou menos a mesma coisa, têm praticamente o mesmo histórico familiar, com algumas diferenças, mas as histórias elas se assemelham muito, e quando elas entram no mercado de trabalho, elas também vivem experiências muito parecidas. Quando a gente pensa nisso, se a gente pensar isso no nosso lado pessoal, quando a gente traz para o nosso lado profissional, isso ainda é mais profundo. As empresas acabam trazendo pessoas que são tão similares, mas tão similares que quando você conversa, as pessoas têm as mesmas histórias para contar. Os mesmos lugares que frequentam, amigos que são parecidos, então pessoas que têm amigos em comum, vários amigos em comum, e a gente começa a ouvir aquela história, nossa, o mundo é um ovo, caramba, todo mundo se conhece. Será que todo mundo se conhece mesmo? Ou será que é você que está andando nos mesmos grupos e, consequentemente, todo mundo se conhece? Porque fazem parte do mesmo grupo. Então, quando a gente olha sobre a ótica da inovação, a inovação, ela prega, e eu gosto de falar que é uma pregação, porque realmente quando a gente não faz isso, não dá tão certo.
a gente prega que eu preciso ter diversidade. Então eu preciso ter pessoas que pensam diferente, que são pessoas que têm históricos diferentes, formações diferentes e, consequentemente, trazem pensamentos que se complementam. Então, quando a gente olha isso sob a ótica da diversidade, é muito interessante, porque quando a gente traz a diversidade e inclusão para dentro da empresa, a gente escuta histórias que divergem por completo de tudo que você tenha vivido, porque são pessoas diferentes de você. E aqui, diferentes em todos os sentidos, pessoas que têm crenças diferentes da sua, relações pessoais e profissionais diferentes, etnia diferente, raça diferente, classe social diferente, porque isso gera uma multidisciplinaridade. Então, quando eu falo em todos os vídeos sobre multidisciplinar, é claro que também eu estou falando de você trazer pessoas de áreas diferentes. Eu sempre falo isso nos vídeos e é fundamental quando a gente está resolvendo um problema, se ele é de RH, se eu trago uma pessoa de finanças, aquela visão vai ser muito mais efetiva, porque eu estou trazendo uma pessoa que não entende nada daquela área. Então, ela contribui muito. Mas também, além de trazer essas outras áreas, é fundamental que eu traga também pessoas diferentes. Então, pessoas que têm histórias de vida diferentes. E o mais interessante, eu trabalhei numa empresa que a gente trabalhava muito as questões de diversidade e inclusão. E eu lembro que a gente teve um caso de uma pessoa tetraplégica e era incrível. Um engenheiro tinha conseguido se formar, ele tinha vivido um acidente de carro. Foi uma coisa que ele não nasceu com essa tetraplegia, ele adquiriu ao longo do tempo. E era impressionante a capacidade que ele tinha, a garra que ele tinha em fazer acontecer. E isso pra gente era um grande ensinamento. Conviver com ele no dia a dia fazia a gente repensar muito sobre a nossa vida, o nosso tempo, como que a gente explorava as nossas oportunidades, mas ele também trazia um olhar diferente, um olhar que era muito mais estratégico, um olhar muito mais interessante sobre a ótica de projetos que a gente desenvolvia, porque a visão dele de mundo, a história dele de mundo era completamente divergente das histórias das pessoas que estavam ali convivendo no dia a dia. Então, quando a gente olha sob essa ótica, é fundamental que a empresa comece a olhar diversidade e inclusão, lógico, sob o ponto de trazer essas pessoas para dentro do mercado de trabalho, começar a incluir e a gente resolver um problema social que a gente tem aqui no Brasil há décadas, mas além disso, entender que trazendo essas pessoas, eu gero uma oportunidade de ouvir, uma oportunidade de juntar pessoas que pensam diferente para trazer uma única solução. E quando a gente pensa em multidisciplinar, pessoas que pensam de maneira divergente para gerar colaboração, a melhor forma de se fazer isso é a partir da diversidade. Então, hoje, se a gente olha, por exemplo, nossas redes sociais, as nossas redes sociais, elas tentam de alguma forma fazer a gente pensar de maneira totalmente enviesada e achar que o mundo é somente o que a gente pensa. Eles fazem isso a partir dos algoritmos, você só começa a ver publicações e anúncios de coisas que você se interessou lá no passado e a gente começa a ficar cada vez mais fechadinho, mais bitolado, acreditando que o mundo só gira em torno do nosso pensamento e da nossa realidade. Trabalhar com diversidade e inclusão faz com que a empresa não só traga pontos de vista diferentes, consiga inovar, consiga enxergar oportunidades de melhoria sob óticas completamente distintas e, a partir dessa ótica distinta, gerar valor para dentro da organização. Então é fundamental, se você quer quebrar esses sinos que as redes sociais estão gerando e que as organizações geraram durante décadas, investir em diversidade é o melhor investimento que você pode fazer nesse momento se você quer ter uma equipe que inova, uma equipe que traz resultado a partir da divergência. E por último, é importante a gente também reforçar que quando a gente pensa em diversidade, também é diversidade de perfis e personalidade. É muito comum nas aulas que a gente dá, nos convívios que a gente tem com outras empresas, como que as empresas contratam pessoas que, além de ter históricos parecidos, também contratam pessoas com personalidades parecidas. Então, se eu sou uma pessoa muito comunicativa, todo mundo da minha equipe é comunicativo. Se eu sou uma pessoa de planejamento, todo mundo é de planejamento. Se eu sou uma pessoa mais introspectiva, então as pessoas são introspectivas. E isso também atrapalha o processo. Então, quando a gente pensa hoje em diversidade e inclusão, pensem nessa totalidade, perfis diferentes, etnias diferentes, raças diferentes, tudo que a gente pode trazer para melhorar a diversidade, melhorar o pensamento plural dentro da organização, um pensamento divergente e, a partir daí, gerar resultados muito mais efetivos, muito mais inovadores e colaborativos a partir de pensamentos que divergem. É claro que se eu tenho pensamentos que divergem, eu vou ter conflitos, eu vou ter pessoas que vão ter choques culturais, mas é essencial esse choque, esse confronto para gerar resultados mais efetivos.
Então, eu espero que você comece a contratar a partir de agora com esse olhar diferente de diversidade e inclusão. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like aqui, deixe o seu comentário também, é muito importante para a gente ter a sua opinião, não só no curtir, mas também no comentário. E se você realmente acha que esse vídeo vai impactar várias pessoas, e eu tenho certeza que ele vai impactar, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com seus amigos, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo e a todos os conteúdos desse canal. Inscreva-se aqui, ative o sininho e nos vemos no próximo conteúdo. Muito obrigada!